Este programa informa a umidade relativa do ar e a temperatura ambiente do monitor do Arduino e de Bluetooth. Antes de fazer as conexões da protoboard e o Arduino, é preciso carregar a sketch para o Arduino, pois o programa vai usar os pinos 0 e 1, responsáveis pela comunicação entre o Arduino e o computador. Haverá conflito de dados se você ligar a protoboard ao Arduino e depois carregar o programa. O autor achou mais seguro fazer um divisor de tensão para reduzir a voltagem para o pino 0. Então, utilizou um resistor de 2,2 kΩ e 1,5 kΩ. A fonte utilizada veio do site da Philip Flop, mas não achei mais depois que virou Maker Hero. Neste setup, temos uma novidade, a inclusão de uma biblioteca. Sim, o Arduino vai estudar como fazer a leitura da informação do sensor de umidade. As bibliotecas são como rotinas para a execução de comandos repetitivos. Isso evita que seu programa se torne muito grande. Além disso, não há necessidade de se saber muito de programação. Basta informar ao Arduino para incluir a biblioteca para executar o programa. Só tem uns probleminhas, você precisa baixá-los de um determinado site. No caso, o site é o seguinte. Lá você clica em um botão esverdeado de nome Code e depois em Download Zip. Depois você move este zip para a pasta Arduino, onde ele foi criado. No meu caso, ele foi criado em arquivos de programas. Você não precisa descompactar, o Arduino consegue ler dentro. Ao fazer o carregamento, ocorreu um problema. O Arduino não achou o Adafruit Sensor. Descobri que dentro da biblioteca DHT havia referência a esse nome em outra biblioteca. Então, cacei a biblioteca naquele mesmo site e veio este endereço. Cliquei em Code e veio o Adafruit Sensor. Coloquei lá na pasta do Arduino de origem. Outra coisa, você precisa atualizar essas bibliotecas no programa do Arduino. Então vá para Sketch e incluir biblioteca. Depois adicionar a biblioteca zip. Continuando, a variável DHT_PIN vai usar o pino A5, por isso essa definição. O pino A5 é um dos portos que o Arduino tem. Esse é o porto dos pinos analógicos. Os pinos digitais valem ou 0 ou 1. Os analógicos variam de 0 a 1023 inteiros. A variável #define DHT_type DHT11 será usada para uma função da biblioteca que é a DHT_PIN DHT_type. Isso já é uma informação que o Arduino vai buscar na biblioteca através do pino analógico A5 e o tipo de sensor DHT11, porque há 4 sensores existentes. Não há necessidade de reservar o pino analógico a ser usado, como fazemos com os digitais. Pino mode, pino, output ou input. Aqui é inicializada a comunicação com velocidade de transferência de 9.600 baldes. Para quê? Para avisar o Arduino que ele deverá enviar as informações ao seu monitor. Depois dá uma pausa de 1 segundo e inicializa a biblioteca para uso do sensor de temperatura e umidade. O loop começa com a captura de dados do sensor de umidade e temperatura, atribuindo à variável de ponto flutuante H o valor de umidade e à sua parceira T o valor de temperatura, através de funções da biblioteca DHT. Depois, todos os valores são impressos no monitor do Arduino e, como os pinos 0 e 1 estão conectados ao HC05 ou 6, essas informações são transmitidas a qualquer aparelho pareado. No caso, eu usei o celular, acionando o seu Bluetooth. Ele encontrou o HC05 e eu confirmei. O PIN padrão é 1234 para qualquer HC. Você precisa baixar o aplicativo na loja da Google. Eu baixei o Bluetooth SPP Server Client. Depois acionei o SPP Client. Automaticamente os dados começaram a aparecer do mesmo modo que no monitor do Arduino. Passo a passo aqui, a gente começa carregando o programa com o Arduino desconectado da protoboard. A gente carrega o programa.
Com ele carregado, a gente baixa as bibliotecas daqueles endereços que a gente encontrou lá. Se o HT não achar a biblioteca do sensor Adafruit Sensor, repita o procedimento baixando a biblioteca. Copie as duas bibliotecas para onde o programa do Arduino foi instalado, dentro de Libraries. O meu foi instalado aqui. Com as bibliotecas atualizadas no Arduino, você já pode fazer as conexões de todos os componentes eletrônicos, o Bluetooth, o Arduino e o sensor. Carrega o programa, liga, né, o Arduino e está pronto. Gravando. E aí, ele está conectado no HC05, que é essa pecinha aqui. Está sendo que sai, ela sai aqui. Eu uso esse aqui, ó. Bluetooth SPP Server Client. Aí você abre e vai no SPP Client e já achou o HC05, que é a pecinha. Aí você vai, clica e já começa a transmitir. Uma temperatura de 27, 26. Depende muito também do local. Se eu ficar aqui muito perto, ele vai começar a esquentar. Ó, 27. A capa 24. 25. 26. Tá bom.